Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 10 de maio, estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2, A Eleição de Deus. Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Salmos 19, versículo 9. Senhor Jesus, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 11, do versículo 3 ao 36. Senhor Jesus. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição,
amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Jesus. Agora ler por oração. Romanos capítulo 11, versículo 33 e 36. Senhor Jesus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o louvor da eleição. Senhor Jesus. Ainda que, em sua maioria, o povo judeu tenha rejeitado o Senhor Jesus e trilhado um caminho errado, tentando guardar a lei para alcançar a salvação, a Bíblia nos diz que entre eles o Senhor reservou um remanescente, assim como ocorreu no tempo do profeta Elias, quando 7.000 homens não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Senhor Jesus. Continuando a explorar o texto de Romanos, capítulo 11, nos versículos seguintes, é-nos dito que a eleição se dá pela graça, pois Israel não buscou a eleição, mas foi alcançado por ela. Que essa mesma eleição também nos alcance, visto que a transgressão dos judeus resultou em uma oportunidade de salvação aos gentios. Nós, que sequer fazemos parte do plano de Deus, fomos incluídos e ganhamos o status de filhos de Deus, obtendo esperança mediante a graça divina. Mais tarde, todavia, uma nova porta se abrirá aos judeus, e o seu remanescente será salvo para a glória do Senhor. Senhor Jesus. Ao dirigir essas palavras à igreja em Roma, Paulo tinha o desejo de despertar os judeus, a fim de que alguns deles fossem salvos. Isso mostra o forte encargo que havia em seu coração pela salvação das pessoas. Esse mesmo encargo deve arder em nosso coração. No versículo 15 vemos que o restabelecimento dos judeus será como trazer vida aos mortos. Isso indica que a salvação desse povo será uma grande bênção para todos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Essa massa começou com Abraão, depois vieram Isaac e Jacó. Eles fazem parte dessas primícias da massa, e sua história teve início na fé. A raiz dos patriarcas era Deus, por isso ela é santa. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Senhor Jesus, que vivamos diariamente debaixo do temor do Senhor, contando com a sua bondade. Senhor Jesus. Concluindo, a partir do versículo 33, Paulo louva o Senhor dizendo:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos! Deus é o Criador e tem total direito sobre a massa. Os seus juízos, embora insondáveis, são verdadeiros e todos igualmente justos. Ele segue o direito. A sua justiça é perfeita e dura para sempre. Amados, temos o hoje, e se Deus quiser, teremos o amanhã, para confirmar a nossa eleição. O texto continua dizendo: e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Diante de um louvor como esse, só nos resta adorar o Senhor e nos sujeitar a seu senhorio. Deus é Deus e Ele sabe ser Deus. Que possamos, a exemplo de Paulo, louvar o Senhor todos os dias, por Ele nos ter incluído em seu plano maravilhoso. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como é importante a gente ter comunhão com o Senhor e ter revelação da palavra. A gente vê isso aqui em Paulo, que, poxa, era judeu, tudo bem, conhecia lá todo o Velho Testamento, mas para ele poder pegar todo o Velho Testamento e ter esse discernimento e escrever isso aqui fazer parte da Bíblia para a gente ver, e muitas vezes a gente lê e não entende, agora está sendo revelado para nós, o verdadeiro sentido disso tudo. Senhor Jesus, a gente vê que isso aqui é intimidade com o Senhor, é ter comunhão com o Senhor na maneira de fazer todas as coisas. Então a gente vê o princípio, todo o princípio, mostrou para nós aqui, se as primícias da massa forem santas, também vai ser a sua totalidade. Se a raiz é santa também, Senhor Jesus, os ramos vão ser. Então mostrou que o nosso início, o início daqueles chamados para serem filhos de Deus, foi pela fé. A gente viu, Deus criou o homem com um propósito, mas esse homem falhou. Então Deus ele deixou esse homem de lado e passou a ter o homem chamado. Então não é mais todo homem que é criado que vai pertencer a Deus, mas aquele que é chamado e obedece. E como? Obedece pela fé. Então hoje é um erro a gente ficar se baseando em obras, se baseando em qualquer outra coisa para nos justificar diante de Deus, Senhor Jesus. Como ele tocou, a eleição é pela graça. Não é a questão daqueles que buscaram a eleição, mas aqueles que foram alcançados por ela. Então, hoje a gente precisa buscar sim a eleição, a gente precisa correr atrás do nosso galardão, de realmente participar do prêmio do Senhor. Mas a gente tem que fazer isso da maneira que isso nos alcance, e não a gente correr atrás do vento, ó Senhor Jesus. Então a gente precisa fazer da maneira de Deus, como a própria Bíblia fala, um atleta, ele em tudo se domina, então ele precisa agir de acordo com as regras. Se o atleta vai lá e age fora da regra, ele vai ser desclassificado. Então o Senhor deixou para nós um caminho, nosso caminho é Cristo. Aquilo que a gente fizer fora de Cristo nos desqualifica. Então não adianta fazer obras baseado num conhecimento, baseado nisso, naquilo, e usar isso como argumento. A própria palavra já corta todo o nosso argumento. Senhor, mas em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. O Senhor fala, não vos conheço, não aprovei essa obra, não partiu de mim. Senhor Jesus, então você já mostra para nós que a gente precisa fazer algo que vem do Senhor. Não somos nós que santificamos a raiz, mas é a raiz a nós. Então, há muitas pessoas que acham, não, eu tenho que manter aqui um negócio aqui e tal, e assim, é eu que vou manter, eu que vou fazer, o nome de Jesus. Não, é o nome de Jesus que nos garante. É você permanecer no Espírito que vai fazer você ter um testemunho. Não é você fazer qualquer coisa e pronto. Por isso que hoje o que acontece hoje? Muitas pessoas, por não compreenderem isso, vão lá, pega uma pessoa ali que cometeu um erro, expõe esse erro na frente dos outros, ou então vai lá, quer expulsar a pessoa, não, vou tirar, vou mandar, jogar essa pessoa fora, para que o nome de Deus não seja envergonhado. Não, o nome de Deus está sendo envergonhado quando você botou ela para fora, Senhor Jesus. Não, aquela pessoa praticando aquele negócio não vai envergonhar nada. O Senhor ele já sabia de tudo isso. O que a gente precisa mostrar é o amor de Deus. As pessoas do mundo, elas não têm consciência de pecado, têm consciência de nada. O que
a gente fizer para ela, está tudo normal. O que acontece é que a gente não sabe lidar com a situação. Aí é mais fácil você virar as costas. Mas na verdade o que tem que fazer? A gente tem que nessa hora mostrar como que é o amor de Deus, como que é a palavra de Deus, a gente tem que ter esse discernimento. Assim como Paulo conseguiu pegar tudo isso aqui e mostrar para os irmãos, né? Poxa, prestem atenção aqui, né? O nosso caminho é o da fé, né? O que vai ser salvo é o remanescente, né? E vocês não fiquem se gloriando, né? Porque o Senhor ele fez tudo isso aqui para dar lugar, para salvar o mundo, né? Para cumprir a promessa dele, né? Buscar aqui, incluir aqui um povo que não era seu povo, né? Chamar de amado aquilo que não era amado. Paulo veio explicando toda essa situação aqui e mostrou, olha, lembram lá no Velho Testamento, quando Elias achou que estava sozinho, né? O Senhor falou, calma aí que eu separei 7.000 homens que não se dobraram a Baal, né? Senhor Jesus. Né? Hoje, diante dessa palavra também, né? Eu sempre procuro encorajar irmãos, né? Que vêm e falam, não, todas as igrejas estão corrompidas, é tudo ruim, só tem ali a mão do homem. Eu falo, calma aí, né? Hoje também está valendo essa palavra aqui, né? O Senhor separou também, né? Pode não ser 7.000, pode ser mais, pode ser menos, não sei, mas o Senhor também separou aqueles que não estão dobrando o joelho para essas coisas aí, aqueles que estão permanecendo firme, né? Eu até uso esse exemplo para a própria pessoa. Eu falei, você está revoltado com as situações, por quê? Porque você é uma pessoa firme, então você é uma dessas pessoas aqui. Então assim como você deve haver outros, mas talvez ele não tenha tanta firmeza por falta de exemplo, por falta de alguém que realmente labute na palavra, alguém que se levante ali em nome do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Então o que tem que fazer? Ao invés de virar as costas, viva você, seja o exemplo, né? Envergonhe o inimigo pelo exemplo. Foi isso que Jesus fez, ele dava exemplo, ele foi o nosso modelo, né? Como ele tocou, né? Não te ensoberbeças, mas teme. Se você não está caindo nessas outras coisas aí, né? Você está ali firme na palavra, não fique soberbo. É a palavra que está te sustentando e não você a palavra, né? Senhor Jesus. Então a gente tem que viver todos os dias debaixo do temor do Senhor, contando com a bondade do Senhor. A gente não deve julgar o outro, porque amanhã eu posso errar também, eu sou falho. Todos nós somos falhos, a gente não pode se achar perfeito. Só teve um que foi perfeito e mesmo assim não conseguiu agradar todo mundo, né? A maioria o rejeitou, como a gente viu aqui. Mas sempre vão ter os remanescentes, aqueles que estão ali, que dão valor para a palavra do Senhor, né? Então, como tocou aqui, né? O Senhor ele tem os seus juízos, né? E tem pessoas que valorizam, né, o juízo de Deus, né? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, né? Senhor Jesus, né? Independente do ambiente onde você esteja, tem que perceber, né, que a justiça de Deus é perfeita e ela dura para sempre. Ela tem uma base, né? A gente já viu, né, que o Evangelho tem uma base, a base do Evangelho é a justiça de Deus, aquilo que Deus já cumpriu, né? Senhor Jesus, né? O Senhor ele morreu por nós e morreu por aqueles que estão cometendo erro também, né? Por aqueles que estão dando um bom testemunho e por aqueles que também estão dando um mau testemunho. Mas o que a gente precisa fazer? Levá-los a Cristo, né? A gente já viu aqui, né? Continue o injusto fazendo a injustiça, continue imundo na sua imundícia, mas continue também o justo a se justificar e o santo a se santificar. A gente precisa continuar no caminho, a gente não pode olhar essas coisas e falar, já que está todo mundo errado, então vou fazer coisa errada também. Não, a gente precisa ir diante do Senhor e continuar servindo o Senhor, buscando o Senhor, continuar sendo esses filhos que não dobram o seu joelho para aquilo que não é o Senhor, né? Que dobra o seu joelho para outras coisas, né? Senhor Jesus, como ele tocou nesse, né? Hoje nós temos o dia de hoje e se Deus quiser a gente vai ter o amanhã também. Vamos ter essa oportunidade, né? Para desfrutar o Senhor, para louvar o Senhor, adorar o Senhor, né? Ele é Deus, ele sabe ser Deus, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então o que a gente precisa hoje é ir diante do Senhor, né? Todos os dias, né? Louvando o Senhor, agradecendo o Senhor por ele estar nos incluindo nesse plano, nessa palavra maravilhosa, tem nos dado direção, tem nos mostrado tudo isso, né? E tem nos deixado firmes para a gente não fazer o que os outros estão fazendo, mas também a gente não pode virar as costas, a gente precisa ir diante do Senhor, né? Para que o Senhor possa incluir a todos, né? Isso vai ser salvação para nós, né? E também vai incluir outros, né? Isso que o Senhor quer de nós, que a gente sirva a Ele, né? E servir a Ele
né, ir diante dele, tocar na palavra dele também, ajudar outros, né, a ter realidade de Cristo. Não adianta a gente ter e ficar isolado, né, ser um ermitão da montanha, ficar lá sozinho, isolado, não adianta. Assim também a vontade de Deus não vai ser cumprida. O Senhor precisa que nós nos envolvemos com as coisas de Deus e também precisa que a gente se envolva com as pessoas, levando a palavra da vida, né, Senhor Jesus. Né? E aí a gente vai descobrir também, né, esses aí que são os remanescentes, aqueles que Deus separou, né, Senhor Jesus, para cumprir a sua vontade. Né? Vamos ficar encorajados e vamos continuar avançando, procurando sempre a vontade de Deus. Não se ensoberbeça, mas teme. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.